Pronto. Você faz a prece para mim, por favor? Pode começar. Senhor Jesus, agradecemos imensamente por mais uma oportunidade a nós ofertada, de mais um dia neste planeta maravilhoso, de mais um dia de experiências, de mais um dia de aprendizado, de mais um dia de oportunidade de reparação das nossas faltas anteriores. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus também pela oportunidade do estudo, que nos traz tantas informações importantíssimas para o nosso refazimento, para o nosso progresso, para o nosso conforto, na nossa caminhada muitas vezes tão difícil. Que o nosso Mestre Jesus possa também abençoar, através da sua imensa luz e dos nossos irmãos trabalhadores no bem, a todos os nossos companheiros de estudo que por algum motivo não puderam estar conosco hoje. Pedimos em nome dos nossos irmãos que sofrem, que atravessam momentos de dificuldade, de desamparo, de dor, de desesperança, que possam ser envolvidos pelo manto sagrado de Maria, levando a todos conforto e esperança no melhor amanhã. Em nome do nosso Mestre Jesus, nós pedimos a permissão para começarmos os nossos estudos com a prece que ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. Capítulo 3, o bem e o mal, item 19. Nós fizemos até o 18 a semana passada, e aí a gente vai fazer o 19 agora. Você quer ler, Simone? Deixa eu achar ele aqui. Uhum. 19, você vai começar? Isso, é. Tá. O homem que só pelo instinto agisse constantemente poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. Aqui ele está querendo dizer que a gente tem o nosso instinto, né? E quanto mais independência a gente vai tendo, mais maturidade, mais aprendizado, menos potente fica o instinto, né? Porque ele não é mais necessário para a nossa condução. Já há uma inteligência que nos coordena. Então, o instinto a cada dia que a gente tem mais autonomia, mais inteligência, mais preparo, menos presença do instinto se faz. Quer complementar? Sim, e aí, como a gente vai passar para o próximo item, né, que é a destruição dos seres vivos, vamos fazer um resumão desse item aqui, né, desse subtítulo. Então, assim, o homem, se ele agisse só pelo instinto, seria maravilhoso, né? E aí, no estudo anterior, a gente falou muito sobre isso, que o instinto, o que ele é? Ele é sempre positivo, sempre seguro, guia sempre para o bem natural, né? Então, não para o mal, guia para o bem natural. E se o homem agisse dessa maneira, não cometeria tanto mal, mas também não desenvolveria inteligência de maneira nenhuma. E aí, esse exemplo da criança, ele é maravilhoso, né? Porque o que é a criança? Você criar a criança não sabe, tá aprendendo tudo, andar, falar, comer, o que pode, o que machuca, o que não machuca. Então, se essa criança não abandona o que hoje que não é andadeira que a gente chama, né? Como é que chama aquele negócio mesmo? Andador. Isso, o andador. Né? Anda quase a mesma coisa e eu esqueci, gente, que absurdo. Se a criança não larga o andador, não deixa para lá, não desenvolve os próprios recursos, nem o próprio corpo, porque o corpo é por movimento, né? Então, se não larga o andador, não desenvolve nem os próprios músculos e a própria inteligência. Então, a inteligência sozinha, ela não garante a bondade.
Então, se alguém age, né, vive agindo guiado pelas paixões também, mesmo sendo muito, muito inteligente, pode causar mal. Porque o que, que são as paixões? São esses sentimentos que a gente tem, como raiva, como amor, como ciúme. Então, eu posso ser muito inteligente, mas o fato de ser inteligente, e o inteligente que ele traz aqui é nesse sentido de desenvolvimento, de conhecimento do próprio corpo, dos próprios recursos e dos nossos sentimentos também. Então, eu posso ser muito inteligente, mas isso não garante uma bondade excepcional. Né? Eu posso ser inteligente? Posso, mas posso perder o controle num processo de raiva. Posso perder quantos crimes passionais não tem por aí por ciúmes, né? Porque perde o controle dessa paixão que tem, né? Das paixões que a gente vai tendo. Então, ou seja, saber não é o mesmo que agir bem, né? Eu posso saber, mas posso não agir bem. Então, assim, é necessário o domínio moral. Quer comentar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa, Maria? Boa noite, pessoal. Atrasei um pouquinho hoje. Sem problema. Sem problema. Então, vou continuar. Uhum. Nós vamos começar agora um novo subtítulo: Destruições dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns às custas do outro. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Não lhes permitindo a curta visão de que dispõe apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave deste mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. É a lei do equilíbrio, né? A natureza tem um equilíbrio perfeito, e se nós a respeitássemos, seria maravilhoso, né? O único que infringe destruição e desequilíbrio é o homem, né? Porque os animais, eles se mantêm nessa cadeia de equilíbrio, se alimentam uns dos outros, numa cadeia constante de equilíbrio. Imagina se não houvesse um predador para a presa, né? Haveria uma superpopulação. Se não houvesse quem se alimentasse dos insetos, o que seria do planeta, né? Se ele estaria repleto de insetos, e assim, consequentemente, o único que agride muito o homem é o homem, né, que agride o planeta. E o homem costuma, na sua pequenez de pensamento, né, como a gente ainda está tão na infância do amadurecimento, a julgar que imagina como que Deus faz uma lei dessa, né, que os animais se comem, né? Precisam de se alimentar dos outros também. Mas é o equilíbrio, é o tipo de planeta que a gente vive ainda é necessário isso, né? Na evolução não precisaremos mais, mas enquanto não chegarmos lá, será sempre necessário essa manutenção. Pode complementar. Eu adoro seus comentários. Uhum. E aí eu vou trazer só um trechinho aqui, repetir a leitura de um trechinho. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. Aí, veja bem, se a gente olha com os olhos da matéria, na nossa pequenez que a gente tem,
olhando e entendendo sempre no modo raso das coisas. Se a gente olha, a gente acha tudo absurdamente injusto. E tudo a gente acha injusto. Se a gente parar para pensar na nossa vida como um todo, tudo que tem à nossa volta, antes da gente ter o mínimo possível de conhecimento, a gente acha que tudo é injusto. Tudo que nos acontece. E essa parte também, né? Mas é por quê? Porque se a gente entende que está tudo no seu devido lugar, e aí repito sua fala, a lei do equilíbrio, se está tudo meticulosamente equilibrado, está tudo meticulosamente distribuído como precisa ser, a gente não acharia tão injusto, né? A gente acha tão injusto, por quê? Porque a gente olha só com os olhos da matéria, né? E parece que contradiz a bondade divina. Tá, mas se Deus é um Deus tão bondoso, tão justo, como que, né? Como que um animal come um ao outro? Como que a gente come um animal? Né? Se ele é tão bondoso e tão justo. E a gente olha sempre pelo lado extremo, né? Nunca pelo lado espiritual ou pelo lado divino, é sempre pelo lado extremo daquilo que nos satisfaz como explicação. Quer comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo, está perfeito. Bora, 21. Então, bora. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no envoltório, no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse primeiro necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta, que seria o animal, né? O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa, por isso, de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria, por isso, de ser homem. Por meio de incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entredestruírem? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que noutros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos parece defeituoso, tomando por bússola este princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Então, se a gente não consegue compreender, a gente tem que crer que há uma necessidade desta destruição, né? Um destruir o outro, porque é aquilo que nós falamos há pouco, né? Nosso planeta ainda precisa que seja mantido este equilíbrio de todas as formas, né? Senão há um desequilíbrio na na cadeia, né? Na cadeia alimentar. Então, é necessário que isso aconteça. Deus poderia muito bem suprir os animais de outras formas, mas aí na nossa vida ainda muito primitiva, haveria um desequilíbrio. Então, quem somos nós na fila do pão para a gente questionar a sabedoria do Pai, né? Se a gente não consegue alcançar o porquê ela existe, creiamos que ela existe por uma causa maior, né? E a gente sabe muito bem disso, que às vezes o mal que a gente olha ali, um leão feroz pegando um filhotinho, né, de um rebanho, é uma cena tão agressiva, tão doída de ver, mas se ele não fizesse isso, esse rebanho cresceria, cresceria, cresceria e não conseguiria nem alimentar-se, né? Então é uma consequência
do equilíbrio realmente. Para a gente que é pequeno, muito pequeno no entendimento, é chocante, mas é perfeito, sempre será. Pode falar. E aí traz essa parte que a gente nunca se lembra, né? A verdadeira vida, tanto do homem quanto do animal, não está no invólucro corporal. Então, assim, a gente vê os filmes, a gente lê. Quando a gente chega no plano espiritual, passados os primeiros momentos, o que que a gente precisa? A gente precisa da água, a gente precisa do alimento, a gente precisa do banho? Não precisa. Consegue fazer tudo isso sem ter isso na mão, no material como a gente tem, né? Como a gente usa aqui. Então, a vida, ela não está no espírito, nem nosso, perdão. Então, a vida não está no corpo, a vida está no espírito. Né? Então, se a gente não, e a gente não raciocina sobre isso, que o corpo ele é um instrumento temporário para o desenvolvimento do espírito. E a gente precisa do corpo. Tem coisas que a gente só consegue passar se a gente estiver no corpo. A gente não consegue passar se a gente não tiver a carne que sente a fome, que sente o frio, que sente a sede, né? A gente não consegue. Então, se o corpo, a carne, a gente aqui no planeta Terra é necessário, porque tem coisas que a gente só vai conseguir entender, que a gente só vai conseguir sentir, que a gente só vai conseguir aprender aqui. E aí eu fico pensando nisso que você está falando, sobre a superpopulação, se não tivesse cada um que ceder alguma coisa, né? Então, assim, um animalzinho menor para o maior, e aí a gente já estudou a cadeia alimentar na escola, sei nem quando na época, mas a gente já estudou cadeia alimentar, a gente sabe como que funciona a cadeia alimentar, e se não tivesse? Né? Então, assim, essa destruição da natureza, ela tem uma função extremamente educativa, né? Que vai despertando a consciência espiritual. Quando a gente, pelo menos, procura compreender de alguma maneira, né? Estudando ou parando para analisar tudo que tem à nossa volta. E aí, tudo que parece contraditório ou duro demais na natureza faz parte da sabedoria e da justiça divina. Mas quem é que está preparado para pensar nisso? Não estamos ainda. Ainda somos aqueles bebês de andador. E aí, quando eu pego essa parte, né? Essa parte que fala justamente sobre isso, do trazendo os bebês, nós somos puro bebês, aprendendo sobre isso. E quando a gente vem estudando a Gênese, e eu falo isso de uma maneira particular, não sei se vocês todas pensam assim, mas eu trago isso como um raciocínio particular, e a gente está só no começo do livro, né? E a gente vê o quanto a gente ainda é bebê, enquanto a gente ainda vive no instinto, enquanto a gente ainda não desenvolveu de uma maneira é, hum, é, muito avançada a nossa inteligência. Evoluímos muito, é óbvio, mas a gente está ainda falta longos passos, né? E quando a gente vai aprendendo, que a gente entende que a gente precisa procurar compreender com razão e aceitar com humildade tudo aquilo que a gente não entende como sabedoria divina, né? E aí a gente compreender que tudo está no seu devido lugar, cada ser no seu devido lugar. Se alguém quiser Eu comentar, acho, pode eu acho falar. que é assim, a gente querer buscar respostas que a gente ainda não consegue compreender, né? A gente Exato. ainda não consegue compreender. Então, é melhor a gente aceitar e acreditar que existe uma razão de ser, por causa dessa magnitude, né, dessa beleza, dessa sabedoria, dessa justiça toda, como você disse. Então, se a gente não consegue captar a profundidade dessas ações, confiamos, né? É o que nos resta. E um pouco lá para trás fala exatamente o que você acabou de falar. E aí tem um trechinho que eu li na época, e eu olhei e falei assim, gente, ele está falando comigo como se eu fosse uma bebezinho mesmo. Está escrito como se a gente fosse um bebezinho mesmo, né? Que a gente não sabe. E é exatamente isso que você colocou de uma maneira muito perfeita. A gente não tem ainda uma capacidade de compreender como um todo. Então, se a gente aceita, pelo menos aceita, que está tudo no seu devido lugar, meio caminho andado para nossa para nossa compreensão. Exato. 22. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade sem dúvida puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas,
matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Como instrumentos de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados, a providência faz que sirvam ao seu mútuo entretenimento. Eis porque os seres se nutrem uns dos outros, mas então é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do seu envoltório. Ele está dizendo que nota de rodapé, que é a Extinção das Raças. Um livro aqui, Extinção das Raças. Então, é isso mesmo, né? A gente tem uma matéria que precisa dos organismos que aquela outra matéria só possui, né? Então, é necessário que se faça o alimento daquela matéria para fazer uma manutenção da nossa máquina que ainda é tão precária, né? Tão primitiva. E é uma cadeia perfeita, não tem como, né? Por isso que eles precisam que a gente faça este consumo, né, dos nossos seres, nossos irmãos e os nossos irmãozinhos também que a gente diz irracionais, mas eu tenho as minhas dúvidas, quem é que é irracional nesse planeta? Eu também tenho. Também precisam se alimentar de outros, né, semelhantes, para que possam se nutrir dos componentes que só eles teriam, né? Então a gente está assim numa densidade extremamente alta ainda, né? Não conseguimos nos libertar de necessidades muito primárias para a manutenção da matéria, né? Dessa vida orgânica tão primitiva. Pode complementar. Tem parece ser cruel, né? Mas tem uma função no equilíbrio da vida e manutenção do corpo de cada ser, cada um sem exceção. Cada um sem exceção. E aí vamos pensar, a gente pensa até mesmo numa planta. Uma planta, você pegar um vegetal e colocar nela é um adubo. Né? E aí, cadê o vegetal? O vegetal foi embora, mas aí você colocou, dependendo do vegetal que você colocar na planta, é um adubo. Né? Manutenção para aquela planta que vem de uma outra planta. Se alguém não quiser fazer nenhum comentário, podemos passar para 23. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades, o que ataca em busca do alimento e que se defende para conservar a vida, usam de habilidades e inteligências, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas em realidade, que foi o que o mais forte ou o mais fraco destro tirou ao mais fraco? Vou ler de novo. Um dos dois sucumbe, mas em realidade, que foi o que o mais forte ou o mais fraco destro tirou ao mais fraco? A veste de carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outro. Então, é realmente o findar da vida material, né? Apenas da carne. É esse ciclo de estar aqui, retornar, estar novamente e retornar, para que haja manutenção da vida de um, o mais forte vai fazer com que o mais fraco sucumba, né? Mas isso vai alterar alguma coisa na elevação do seu espírito, no progresso do seu espírito? Em absoluto. Ele retornará ao plano astral, sendo um animal ou sendo já um ser humano, e vai continuar o seu processo de aprendizado para que tenha uma nova oportunidade reencarnatória neste planeta, até que consiga uma elevação e consiga habitar planetas mais felizes, né? Mas esse ciclo é constante, porque o mais forte vai fazer com que o mais fraco sucumba, né? Mas aí que está aquela situação do mas, né? Existem muitas formas de você fazer com que o mais fraco sucumba, né? Por exemplo, se você vai atrás de realmente matar a sua fome, né? Você vai em busca de um animal ali no seu quintal, as pessoas que antigamente viviam nas regiões rurais, né? A família tinha fome, aí a pessoa ia lá, pegava uma ave,
sacrificava aquela ave e distribuía entre os familiares, mas não era aquela ave todo santo dia. Normalmente era somente aos finais de semana que se matava uma ave. Durante a semana, a alimentação era feita com legumes e verduras. Então, era o equilíbrio, né? Mas hoje o homem, ele está em tudo muito desequilibrado. Os seres que a gente diz irracionais, mas eu tenho as minhas dúvidas, como eu já disse, eles matam quando tem fome. Eles não saem dizimando os rebanhos que são mais fracos que eles, né? Eles não saem à caça só pelo prazer de matar. Eles só procuram aquele mais fraco quando há realmente a necessidade orgânica da nutrição. Pode complementar. E hoje a gente vive todo mundo em extremo excesso, né? Excesso de absolutamente tudo. Então, é aí que foge da lei do equilíbrio, porque não é mais equilibrado. Então, hoje a gente cria para comer-se cada vez mais. Se a gente analisar a população de hoje com a população de bastante tempo atrás, hoje somos uma população obesa, com relação àqueles antigos. E aí o frango, gente, eu não sei precisar, não me lembro, não sei isso com precisão, mas quanto tempo levava-se para comer um frango? E aí entra no que você está dizendo agora, matava-se a ave no fim de semana. Se fosse todos os dias, qual a quantidade de ave que teria que criar para poder comer-se aquela ave todos os dias? Então, hoje cria-se a rodo, então, assim, acho que 30, 40 dias a gente tem frango, ou menos que isso, eu não tenho certeza, mas antes era um tempo muito mais longo, e por isso era equilibrado, então comia-se as verduras durante a semana, e uma carne no fim de semana, e aí tinha esse equilíbrio, e aí tinha esse equilíbrio não só na natureza, mas também no próprio corpo, e aí a gente come hoje carnes com um nível altíssimo de hormônios, e aí a gente come de uma maneira desregulada. Hoje come-se muito mais carne do que verdura, e é difícil deixar uma carninha para comer uma verdura, e a verdura ela é muito saudável. Então é por isso que foge, e é por isso que a gente acha tudo tão injusto, né? Por isso que para a gente nunca tá certo, porque hoje a gente vive ao extremo de tudo, né? Sempre no excesso, tudo que a gente vai fazer é sempre muito. E aí, quando é que a gente ia poder imaginar que essa luta entre os seres tem uma função educativa? E se a gente pensa nessa fala de que lá atrás já era uma questão educativa e de equilíbrio, que a gente perdeu isso agora, né, gente? Agora sim, né, gente? De um bom tempo para cá. Mas, assim, a gente perdeu essa função educativa que é dessa luta entre os seres vivos. Né? E aí isso serve para quê? O que vem na prática? Vem para praticar inteligência, habilidade, o raciocínio, né? Porque vamos pensar no animal que está ali, e aí eu concordo com a sua fala que diz que são irracionais, e aí muitos deles eu duvido também, eu tenho cachorro em casa e aí me faz duvidar mesmo. E aí precisa dessa habilidade, dessa inteligência de parar e pensar. Para eu pegar aquele ali, eu preciso correr por ali, preciso correr porque o animal faz isso. Calcula e tem como estratégia, como pegar uma presa. Né? Então, pratica, exercita essa inteligência e habilidade e para poder desenvolver. A mesma coisa é o ser humano. Né? A gente é estrategista nato desde cedo. Estrategista nato desde cedo, mas para quê? Porque isso vai desenvolvendo o nosso espírito. Então, todo esse processo, ele por isso que é uma função educativa, né? Que é para a gente poder treinando as nossas habilidades e desenvolvendo o nosso espírito. E aí, repito na parte que ele colocou aqui. E aí, se vai lá e pega esse que sucumbe, o que ele tirou? O que o mais forte tirou do mais fraco? Apenas a carne. Mudou o que no espírito dele? Nada. Continua igual. Não mudou absolutamente nada, né? Então, esse corpo nosso aqui, ele é um instrumento temporário, a vida espiritual eterna. A gente tem prazo de validade aqui. E a gente fica muito preocupado com uma coisa que tem um prazo de validade. E, pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando para não cuidar do corpo. Não é isso.
é só para não ser em excesso, né? Cuidar do corpo é necessário, o corpo é movimento, a gente precisa cuidar sim, mas a gente está falando sobre os excessos, né? Então, a gente está muito preocupado com uma coisa que é perecível, e esquecendo de quê? Esquecendo que a gente está aqui apenas de passagem. Daqui a pouco, a gente vai embora e o corpo fica aqui apodrecendo para as larvinhas fazer o banquete delas, né? Imagina eu que sou gordinha, haja banquete para as larvinhas. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, tá perfeito. 24, por favor. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É neste primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. A luta então, o homem, luta então o homem não mais para se alimentar, porém, para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, à necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horrores ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo chegando a este ponto que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. E o desenvolvimento realmente, né? Nós, quando estamos aqui no início da nossa vida corporal, ainda somos muito instinto, né? Porque somos muito dependentes fisicamente, né? De um outro para nos cuidar. Então, realmente, vem somente o instinto. A criança, ela tem reações em que os cuidadores identificam se é incômodo, se é fome, se é frio, né? Se é sono. Então, é tudo uma reação realmente instintiva e mecânica. E agora, com o desenvolvimento do homem, conforme ele vai aprendendo, vai crescendo, vai se transformando, amadurecendo nesta encarnação, ele vai tendo autonomia. E esse instinto vai ficando em segundo plano e ele vai como é que eu poderia dizer? Vai se tirando as arestas dele, tirando as cascas dele, as camadas, se burilando, poderia ser assim, até que a parte moral dele sobreponha totalmente a parte instintiva dele. E aí ele começa a fazer análise sobre o seu comportamento moral perante a sua jornada de vida, perante a sociedade, perante as suas colocações, as suas posições. E ele vai tomando as suas escolhas, né? É o famoso livre-arbítrio que a gente tem ali à nossa mão
conforme a gente se torna adulto e responsável pelos nossos próprios atos. Se a gente faz boas escolhas, chegaremos ao final da nossa jornada com a nota 10, ok, foi tudo bem, pode retornar que você virou a página dos seus débitos. Mas fizemos más escolhas, se deixamos o nosso instinto mais uma vez tomar conta de nós, na brutalidade, na dificuldade, na intolerância, etc., etc., retornaremos com mais complicações para o nosso caminho, né? Pode complementar, Ângela. E aí, traz aqui para a gente, né, que aí ele chega num determinado ponto, que aí a luta é para satisfazer a ambição, ao orgulho, a necessidade de dominar. E aí, esse é o último item desse capítulo. E aí eu vou fazer um compilado de tudo com essa frasezinha pequena. Beleza, qual que é o nosso instinto inicial? Alimentação, sobrevivência, né? Nosso instinto inicial. Depois disso muda, né? E aí não trabalha mais para sobreviver, a gente não luta mais para sobreviver, luta por ambição, para ter, possuir. Porque eu preciso dominar, eu preciso ter mais do que o outro porque eu preciso dominar. E aí, qual que é o título desse capítulo? Só lendo de novo. Deixa eu voltar aqui. Qual é? O bem e o mal. Ah, E o lá bem e o no mal. comecinho, coloca para a gente sobre o bem e o mal, de onde que vem o mal. E lá começa explicando exatamente que Deus não faz nada que seja mal para o homem. Quem procura o mal é o próprio ser, né? A gente procura o mal para nós mesmos. Tudo que Deus faz é de uma maneira equilibrada e necessária para todos os seres, sem exceção. E aí a gente sai desse instinto de sobrevivência e passa para o instinto de ambição. E aí, e o que é essa ambição? Essa ambição é a sobrevivência, ela é um instinto, a ambição, ela é as paixões que vem falando nos itens anteriores, no subtítulo anterior. O que a gente faz? Aí, beleza, Deus criou tudo de uma maneira sensacionalmente equilibrada e boa para todo mundo. Instintivamente, a gente luta para poder sobreviver, tanto seres humanos quanto animais, a gente luta para sobreviver. E aí, ao longo do tempo, o que a gente faz? Quer ter mais, mais, mais e mais. Essa ambição, essa vontade de dominar, é a paixão descontrolada, que é onde diz lá atrás que a inteligência sozinha, ela não garante a bondade. E aí é para isso que entra essa parte que você colocou, que aí o homem vem se burilando, né? Se burilando é ótimo. Vem se burilando, se depurando, né? Tirando os maus hábitos, né? Porque isso são maus hábitos. A gente ainda vai levar bastante tempo, vai. Mas o que é o central aqui, né? Que traz nesse capítulo? De onde vem o bem e o mal? Tem como Deus ser bom e Deus ser mal ao mesmo tempo? Não tem. Ou ele é bom ou ele é mal. Então, tem algumas coisas que são da natureza e a gente entende, aos nossos olhos materiais, a gente entende que é uma maldade de Deus. Como que um Deus tão bom pode fazer isso? E aí eu pergunto novamente: o mal vem de Deus? Não vem, não vem. Ele O faz mal é tudo a ausência do bem, né? a ausência do bem. Né? E aí, quando a gente deixa essas nossas paixões, que são esses sentimentos, essas necessidades que a gente tem, e aí acabei de falar sobre isso, que a gente chega no excesso, que a gente vai vivendo por excesso, pelo ter, ser, fazer, para dominar o outro e não a nós mesmos, é onde a gente se perde no meio do caminho. É onde a gente abre espaço para que a nossa inteligência trabalhe contra o nosso desenvolvimento. Né, que a inteligência é a parte da compreensão que a gente tem de que tudo está em perfeito equilíbrio. Certo? Sim. Comentário? E mesmo o mal que ele permite que aconteça, né? Ele acaba sempre no final trazendo bem, né? Sempre que a gente coloca e analisa situações dificílimas que alguma pessoa está vivenciando,
você pode ver que a consequência daquela situação é um bem. Ou, por exemplo, uma pessoa que está com um quadro de saúde bem debilitado e precisa fazer um tratamento, por exemplo, né? E precisa de acompanhante. Toda a família se mobiliza em amparar esta pessoa. Faz uma escala, vai um, vai o outro. Então, qual é o bem? A reaproximação da família. Né? Aquele momento de dor e de sofrimento causou o quê? Uma reaproximação. Estão todos ali mobilizados em auxiliar aquele que está sofrendo, né? Uma mãezinha, por exemplo, que perde o seu ente querido, ele retorna à pátria espiritual. Há uma dor imensa nesse coraçãozinho, né? Uma dor parece que nunca vai passar, e não vai mesmo. A dor é constante. Mas o que que ela busca? Ela busca a fé. Ela busca a religião, ela busca um Deus para compreender de alguma forma por que ela está atravessando aquilo. Então, um momento de grande dor, né, a perda de um ente querido muito amado, principalmente quando está em tenra idade, dizem que a pior dor que uma pessoa pode passar é perder o seu filho. Leva o quê? Leva à busca do amor, da fé, né? Das orações. Então, a gente vê que as situações mais difíceis que a gente atravessa, no final delas, reverteu em amor, reverteu em socorro, reverteu em crescimento, em melhora, né? Então, é por isso que o Pai aí permite que seja estabelecido momentos de grande sofrimento e dor neste planeta, porque através dele nós tomaremos atitudes que serão benéficas a nós mesmos. Dentro desse quadro que você colocou para nós agora, quando a gente observa esse quadro, por exemplo, de uma pessoa enferma, movimenta-se pessoas que às vezes não estão nem se falando, movimenta pessoas, porque o que é o nosso ciclo familiar? Exatamente as pessoas com as quais a gente precisa resgatar muitas coisas, né? Quitação de débitos, com exceção de quem está aqui por afinidade, mas enfim, resgate, né? Quitação de débitos, e traz pessoas de longe, longe que eu falo de uma maneira sentimental, não é nem de distância, né? Aquele distanciamento familiar. E aí, quando acontece isso, traz aquelas pessoas para mais próximos. Mas vem cá, meus filhos, vocês vieram para cá para ficar junto, vai separar, não. Então, se vai ficar, se tem uma enfermidade que vai ficar junto, vai ficar junto. Né? E aí, a gente não compreende isso? Não. Mas se a gente compreende que pelo menos está tudo dentro do que precisa ser, a gente caminha de uma maneira mais leve. Mais algum comentário? Dúvidas e Isso. sugestões? Não? Não. Eu adoro trocar de capítulo. Bora para o capítulo 4. A Luziane apagou a impressão? Parece. Apagou, né? Uhum. Ela apagou. Deve estar em trabalho. Vamos lá, então, para o próximo capítulo? Vamos. Papel da ciência na Gênese. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da religião deles, donde o terem sido religiosos os seus primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e o arranjo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das leis civis. Então, é aquela história, né? Como eu realmente, no início, a maneira como eles colocavam os ensinamentos era o que era possível, que se tinha de conhecimento na época, né? É como a gente fazer uma analogia em relação os sermões do Cristo, né? O que eles conseguiam compreender, como era a forma que ele poderia dizer das revelações que ele trouxe, né? Era aquela forma que era possível. Então, o conhecimento
no início dos tempos era muito restrito. Então, eles faziam os livros baseados nas suas crenças e no que eles conseguiam entender e compreender. E aí, quem fica preso a esses estudos, algumas crenças, alguns dogmas, né, ficam presos a livros escritos há muito tempo, e que a gente sabe que não eram reais, né, que eram conhecimentos para a época, que hoje já tem mais informações, uma gama de conhecimentos que a gente pode acessar para fazer aquela ser raciocinada realmente, buscar ampliar os seus conhecimentos, né? Então, ele está dizendo aqui sobre os livros que se basearam as religiões se basearam nos livros, um estava interligado ao outro. Pode complementar. Não precisa, não. Você foi sensacional na explicação. Olha só conta e risco, hein? Pode deixar. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivadas de erros grosseiros haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas, ainda quando esses meios fossem tão completos quanto são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formaram acerca da origem das coisas. Então, é aquilo que nós comentamos há pouco, né? Nós não tínhamos como absorver os conhecimentos, se por acaso eles nos fossem ofertados, nós não conseguiríamos compreendê-los, né? É como você chegar para uma criança na pré-escola e dar uma fórmula de física para ela. Ela vai olhar aqueles números e não vai entender absolutamente nada, porque não é adequado para a idade dela. Então, na nossa idade de aprendizado que nós tínhamos lá no início, lá atrás, era o que podia ser trazido, a forma que podia ser trazido os conhecimentos. Mas nós não podemos nos limitar àquilo. Temos que abrir os nossos horizontes e ir sempre nos desenvolvendo. É o que ele está citando aqui. Pode complementar. E com esse desenvolvimento, né, da inteligência e hoje tem fatos comprobatórios das coisas, né, que lá era muito limitado, lá atrás era muito limitado. Não só porque era tudo interligado, né? Religião, crença e lei. Não era, não é só por isso, mas é porque era, de fato, tudo limitado, né? Se a gente pensar no fato da tecnologia, por exemplo, não tinha um terço do que a gente tem de tecnologia hoje para comprovar qualquer coisa que seja, né? Sobre o funcionamento de corpo humano, de terra, de mundo, não teria. E aí, esse desenvolvimento da inteligência e do conhecimento das leis, os homens vai se corrigindo aos poucos, né? Falou, peraí. E aí, por isso que existe a ciência, né? Pensa bem, gente. Olha o tanto que é perfeito. Olha só o tanto que é perfeito. Deus vai lá e dá uma inteligência para uns seres que vai lá e descobre como que funciona, sei lá, o universo. E eu falei disso outro dia lá, há bastante tempo no estudo, que alguém falou assim, o que tem não sei o quê, tem uma célula, o que tem por dentro? Um átomo, o que tem dentro do átomo? Tem um negócio lá que eu nem sei o nome, que eu não faço nem ideia, falou no dia, eu nem me lembro mais, né, porque é super fora da minha alçada. Mas teve um serzinho que conseguiu entender aquele negocinho minúsculo que tem dentro de um átomo, que é minúsculo. Olha que sensacional. E Deus vai lá dar uma inteligência para um cidadão, ou uma cidadã, eu acho que é um cidadão, dá uma inteligência para um cidadão fazer esse tipo de estudo. E aí traz e fala assim, olha, não é bem assim, não. Deus foi lá e soprou e criou o Adão. Beleza, tá, mas e depois daí, né? Não brotou como aqueles bichinhos que só molha e multiplica. Como que foi criado? E teve um serzinho que foi lá e entendeu como é que funcionava.
E a gente ainda é limitado nesse conhecimento todo. A gente ainda não consegue entender a profundidade de tudo isso. Então, a gente ainda trabalha, a gente ainda compreende no raso. E aí vem um serzinho lá. E aí vem corrigindo, ao longo do tempo, vem corrigindo. Vai corrigindo as nossas ideias, vai corrigindo as nossas percepções, vai corrigindo. E aí ajuda até mesmo na fé raciocinada, porque se me fala uma coisa, beleza, como que comprova isso? Existe um dado científico, existe um estudo aprofundado, e aí é esse o papel da ciência, né? Existe ciência para isso, para comprovar tudo aquilo que Deus trouxe de uma maneira tão maravilhosa e sensacional. É interessante você falar isso, que eu pensei aqui agora que ela aparece a questão justamente no momento em que há como verificar, né? E que a tecnologia vai andando junto com as dúvidas. Uhum. Porque se tem a dúvida, tem como apurá-la, né? Então, elas vão andando juntas, os equipamentos, as tecnologias, elas vão andando junto com as reflexões cada vez mais profundas, né? Mais assim, aprofundadas das respostas da ciência, do planeta, do universo, etc., etc., né? Da saúde. Você quer estudar um órgão, hoje em dia tem imagens que você não precisa abrir a pessoa para olhar o órgão, né? Você tem hoje raio-x colorido, que você vê o órgão perfeitamente, com todas as suas características. Então, não precisa mais abrir o centro cirúrgico para você ver um órgão, né? Então, olha como a tecnologia vai junto com o desenvolvimento do homem. O homem precisa e rapidamente o aparelho ou o método vem, alguém inventa, alguém descobre para trazer e sanando as necessidades. Então, ela lá atrás, o que eles precisavam é o que eles tinham. E ponto, né? Não querer ir além, que você não vai conseguir compreender. Eu me lembrei agora de uma citação do Chico, que alguém estava contando no congresso, não me lembro quem, que o Chico estava conversando com o Emmanuel, e aí o Emmanuel foi levá-lo para fazer uma viagem astral. E aí ele falou assim, e depois disso? Aí o Emmanuel falava, e depois disso, e depois disso? E ele foi indo, foi indo, foi indo nos questionamentos. Chegou uma hora que ele falou, me leva de volta, me leva de volta, me leva de volta, que eu quero só um cafezinho. Quer dizer, para mim deu, não dou conta mais, né? A gente não tem capacidade de ir além do que a gente está pronto para absorver. O nosso conhecimento é ainda muito restrito, né? Então a gente vai tendo as dúvidas e ali aquilo é a resposta. Você não está pronto para ter mais. Calma, quando você estiver pronto, as outras respostas chegarão. Mas o homem é muito ansioso, né? O ser humano quer ir além do que ele consegue absorver. Então você não está pronto para entender, você não está pronto para saber. Calma, confia. Aceita esse aí para te doer menos. Exato, exato. Aceita isso aí para você ter uma noção de que existe uma coisa muito mais profunda lá para frente. E a tecnologia é uma coisa que avança muito rápido, né? Muito rápido. Então, lá na frente, sabe-se lá Deus quando, e aí talvez a gente tenha uma noção melhor ainda do que a gente tem das coisas agora, né? E eu achei super interessante, olha para a gente ver. Vamos pensar no DNA. Como que sabia, lá atrás, como que sabia que aquela criança que nasceu era filho do fulano ou do ciclano? Vamos esperar nascer e a gente vê a cara, se parece com alguém da família. Se não parece, começa o questionamento. Né? Vou te falar uma coisa, não tem olho de ninguém da família, não. Não é da É, corzinha da família, não. Essa bochecha, não tem ninguém na família com essa bochecha, com esse nariz. Hoje, não. Hoje, a gente tem, se tem essa dúvida, existe um DNA, né, que busca lá toda a genética do pai e da mãe para saber quem que é o pai, quem que é a mãe da criatura divina. E aí a gente pensava que bastava um espermatozoide ser muito mais rápido do que os outros para fecundar o óvulo. Hoje a gente já sabe que, além dele ter que ser mais rápido, ele tem que ter todo o material genético que combine com o óvulo. Porque se ele não, ele pode ser mais rápido, mas se ele não tiver o material genético que ele combine com aquele óvulo, que tenha o que ele precisa, ele não vai fecundar, ainda que ele seja mais rápido. Olha a profundidade deste negócio. E aí, quando eu penso nisso, eu penso, por exemplo,
nos casos, às vezes, de algumas limitações, seja elas mais leves ou seja elas mais Rigorosos. isso, mais rigorosas. Aí, pensa, aquele gene daquele espermatozoide tinha que ter aquele traço para aquela criatura ter aquela limitação, e aí para aquele pai e aquela mãe que precisava passar pelaquela prova junto com aquele filho. Gente, olha a complexidade disso. Isso que eu ia falar agora, você tirou da minha boca, Olha a porque não é complexidade. só o momento mecânico, né, do encontro, tem toda uma intervenção energética da espiritualidade que está ali traçando que aquele ser que vai ser construído, Uhum, iniciar aquela vida, tem que ter aquela carga genética, aqueles traços, aquelas anomalias, aquela propensão de tal e tal doença no futuro. sim. Então, é todo um cuidado genético no momento da ligação entre o espermatozoide e o óvulo. Olha a profundidade disso. A gente consegue compreender isso? Não, De jeito nenhum, tudo não é? isso ligado ao quê? Tudo isso ligado ao espiritual, ao nosso desenvolvimento espiritual. Porque além de toda essa carga genética, nós temos um pai, uma mãe e um filho que precisa resgatar um monte de coisa. Não é só físico, não é só orgânico, é espiritual também. E é complexo de entender. É complexo. É. Então, assim, como que a gente ia entender isso se a gente não entendesse que um espermatozoide precisa sair correndo para dentro de um óvulo? Não, a gente não ia entender isso. Né? Então, é por isso que é tudo dentro de cada coisinha dentro do seu quadrado. Beleza, entendemos então que aquele espermatozoide tem que ter aquela carga genética para tal, para tal coisa que ele precisa lá nascer, para ele ter no corpo durante o longo da vida dele. Entendemos isso. Entendemos que precisa daquele pai, daquela mãe específico para esse processo, porque eles são um conjunto de decisões que tomaram no plano espiritual de virem junto. E o que vem depois disso? Porque alguma coisa depois disso a gente vai compreender. Mas não compreenderíamos se nós não compreendêssemos o que é básico. Né? Se a gente não tivesse lá atrás entendido o quê? Quer dizer, pensado que foi uma cegonha que trouxe o bebezinho, deixou na porta. Depois da cegonha, passou por uma sementinha que colocou dentro da barriga da mamãe. Depois da sementinha, passou o papai e a mamãe namoram. E vai todo esse processo. É um processo minucioso e muito Não, complexo. e tem pessoas que dizem que essas anomalias são o acaso, né? Como é que Aham, você pode dizer que é o acaso? Como assim? Cadê Deus, então? Cadê a exato. bondade, a justiça? Você é o sorteado, vai lá pelo acaso, vai com falha, vai com erro. Você foi o sorteado, a bola da vez que vai ter um monte de problema. Isso não existe, gente, não é? Não existe essa coisa do acaso. Há todo um processo minuciosamente elaborado, muito minuciosamente elaborado. Então, as pessoas, aquela pessoa tem esse problema assim, assim por acaso, ela deu azar. É de uma pequenez de pensamento que tem muito chão ainda pela frente, porque aí você realmente está sendo conduzido pelo instinto, né? Pelo É, instinto, apenas o instinto que gerencia esse planeta e esse universo. Não existe isso, tem que ter uma forma inteligente para fazer tudo isso que a gente vê, um dia que dura 24 horas, uma temperatura adequada, a chuva, etc, etc. Tem que ter uma forma inteligente que gerencie esse tudo, esse universo todo. Aí você simplesmente, rasamente diz que é o acaso, é de doer, né? Tem muita gente que diz, muita gente. e se tem uma coisa que estudantes da doutrina espírita já compreendeu desde o começo dos estudos, é que não existe por acaso. Né? Não existe por acaso. E é para isso que vem a ciência, para trazer fatos comprobatórios de cada coisa que a gente duvida nesse mundão de meu Deus. Mais algum comentário, gente? Encerramos nosso. Vocês não têm comentário, não? Encerramos nosso tempo de hoje. Perfeito, perfeito. Paramos, então, paramos no item 2, vamos para o item 3 na próxima semana, Isso. certo? Depois que você sair, dá uma olhadinha na Luziana, se está tudo bem com ela, tá? Sim. Fiquei Uhum, preocupada, tá bom? Vou ligar para ela, que o telefone toca, ela dá sinal de É. vida. Aí eu te Tomara a falo. Deus que seja apenas um soninho de trabalho, né? Que ela Só esteja bem. netinho pequeno para
suga a avó. É. Vamos fechar os nossos olhos, levar o pensamento a Deus e agradecer por mais uma noite de estudo, por mais um pedacinho de conhecimento, pela compreensão de que a gente ainda não tem a inteligência necessária para compreender a profundidade do nosso universo, da nossa criação. Mas te agradecemos, Pai, por todo o carinho e cuidado que nos tem com cada um de nós, por manter tudo na sua devida ordem e no seu equilíbrio, e pelo carinho de ir trazendo isso para cada um de nós aos poucos, porque o Senhor sabe que a gente não suportaria as verdades de uma vez. Então, obrigada, Senhor. Gratidão, Pai, por tanto amor, por tanto carinho com cada um de nós. Que a partir daqui, a gente possa, pelo menos, compreender e aceitar que está tudo no seu devido lugar, em perfeito equilíbrio, de acordo com a sua criação amorosa e bondosa para cada um de nós. Com a sua permissão, Senhor, nós iniciamos esse estudo de hoje, e com a sua permissão nós encerramos com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. E quer uma coisa mais sensacional do que uma prece, do que uma oração de Maria? Quer uma coisa mais sensacional do que Maria, do que Jesus? Enfim, meninas, boa noite para todos vocês. Obrigada pela companhia de hoje. Boa semana, bom descanso. Até semana que vem. Boa noite.